Muito bom dia a todos. Portanto, o nosso trabalho aí tem como título Análise bibliométrica da aplicação do MET-HP na gestão de manutenção de ativos da indústria siderúrgica. Portanto, o nosso trabalho é dividido em 5 etapas: coautoria, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões e considerações finais. Portanto, o trabalho será apresentado por mim. Meu nome é Nuno, eu sou formado em Engenharia Marítima, portanto em Lisboa, e aí o meu professor orientador é o professor Valério e de momento eu sou aluno regular, portanto aí doutorado na Unesp. Aí como introdução, portanto o nosso objetivo é elaborar uma análise bibliométrica na aplicação do MET-HP na gestão de manutenção de ativos da indústria siderúrgica, porque é, portanto, o setor profissional do qual eu hoje atuo. A nossa questão de pesquisa, portanto, aí como MET-HP, tem sido aplicado para resolver problemas de decisão relacionados à gestão de manutenção de ativos, portanto, na indústria siderúrgica. E o nosso método, então, será aí uma análise bibliométrica. Aí como referencial teórico, portanto, relativamente à siderurgia, ela, portanto, é o desafio que as empresas siderúrgicas enfrentam abrange os setores ambiental, económico e social. Também uma gestão inadequada, portanto, de ativos pode resultar aí numa perda, portanto, abrupta, portanto, de produção. E os métodos MCDM, eles tendem, portanto, a auxiliar os decisores na tomada de decisão. A manutenção, portanto, além de ter várias estratégias, portanto, elas complementam aí a obter confiabilidade operacional e máxima disponibilidade a um custo reduzido. E o método HP é um método que ainda hoje vem sendo amplamente, portanto, utilizado em vários setores, como matemática, engenharia, logística, etc. Portanto, o nosso trabalho é dividido, portanto, em 5 etapas. A primeira seria selecionar as bases de dados, que é a Scopus e a Web of Science. Portanto, a segunda, fazer uma análise bibliométrica nos 10 anos de 2014 a 2023. Seguidamente, aplicar o software do VOS Viewer. Na etapa 4, portanto, será a leitura dos documentos selecionados na etapa 2 e a interpretação, portanto, dos agrupamentos obtidos na etapa 3. E, finalmente, então, fazer aí, portanto, utilizar o Bibliometrics de linguagem R, portanto, pertinente aí às leis de Bradford, Locke e Zipf. Relativamente à metodologia, conforme eu falei, nós temos aí a Scopus e a Web of Science, o software VOS Viewer e Bibliometrics. Portanto, relativamente aos resultados e discussões, nós vemos aí, portanto, no gráfico, portanto, os artigos científicos por meio das palavras-chave AHP, Maintenance e Steel Industry, onde nós vemos aí, portanto, um maior agrupamento, portanto, da base de dados do Scopus, o que nos levou, portanto, a escolher essa base de dados. Portanto, nessa base de dados, nós temos aí todos os agrupamentos selecionados aí por palavra-chave, onde nós destacamos aí 734 artigos científicos. Aqui neste gráfico nós vemos aí que as áreas de engenharia e ciências da computação, portanto, obtêm os maiores resultados, assim como os países China, Índia, Irão e Estados Unidos são aqueles que detêm, portanto, o maior número de publicações. Aí dos clusters, nós temos identificação, portanto, aí de 8 clusters, onde o cluster verde e o vermelho, portanto, são aqueles que mais aparecem e que se encontram relacionados, portanto, ao método AHP, sendo que em cada um dos clusters, pelo menos uma vez, nós temos a palavra AHP. Portanto, relativamente aqui aos resultados e discussões, neste gráfico, nós vemos aí no motor-termo que o método AHP ele continua, portanto, em destaque, sendo utilizado, portanto, aí grandemente, portanto, em nível de pesquisas internacionais. E também nós vemos ali que, portanto, a palavra indústria siderúrgica, ela também se aproxima mais aí do tema nicho, portanto, que propõe que ainda existe bastante pesquisa, portanto, relacionada com esse tema. Aí, como considerações finais, o que é que nós conseguimos concluir, portanto, com este trabalho? Conseguimos indexar aí 734 publicações, portanto, nos anos de 2014 a 2023, portanto, com as palavras-chave AHP, Maintenance e Steel Industry. Nós vimos aí que a China, a Índia, o Irão e os Estados Unidos são os países com mais artigos publicados. Portanto, assim como, com maior percentual, nós temos aí a Engenharia, Ciências da Computação e Gestão e Contabilidade. Portanto, e finalmente aí nós vemos aí que o método HP ele é aplicado, portanto, à manutenção de ativos em usinas siderúrgicas. Portanto, ajudou muito a identificar, portanto, este tema na evolução das pesquisas, o que é uma mais-valia, portanto, para todos os pesquisadores que desenvolvem, portanto, trabalhos nesse sentido. Muito obrigado pela vossa atenção.